O grito que vinha do mato não era humano, ou pelo menos não parecia. Cristina pisou no freio tão forte que o carro derrapou na terra. O coração disparou. Aquele som, agudo, desesperado, cortando o silêncio da estrada rural como uma lâmina, era de pânico puro. E então veio outro, mais fraco, mais humano dessa vez. Socorro! Pelo amor de Deus, socorro! Cristina olhou pelo retrovisor. Sua filha Isabela, de apenas 6 anos, estava no banco de trás, os olhos arregalados de medo. Mãe, o que foi aquilo? Fica no carro, tranca a porta, não sai por nada. Ela desceu, o celular na mão, sem sinal. Aquela maldita estrada nunca tinha sinal. O ar estava pesado, úmido, com cheiro de terra molhada e mato fechado. O sol já começava a se pôr, tingindo tudo de laranja e sombras. E então ela viu. Um homem correndo, saindo do mato, sujo, desesperado. Ele passou por ela sem olhar, entrou num carro que estava escondido mais à frente e arrancou, levantando poeira. O que diabos? Socorro! O grito veio de novo, do mato, mais fraco agora. Cristina não pensou, apenas correu. Pulou a certa de arame farpado, rasgou a calça, entrou no matagal denso onde galhos arranhavam seu rosto e braços. E a encontrou. Uma senhora, caída, chorando, o vestido rasgado, o rosto coberto de arranhões e terra. Me ajuda, meu filho, ele me deixou aqui, a onça, ele disse que a onça. Cristina sentiu o sangue gelar. 3 dias atrás, a prefeitura tinha soltado aviso. Uma onça tinha sido avistada naquela região. Ataques a animais, perigo. E alguém, um filho, tinha deixado a própria mãe ali, de propósito. O que Cristina não sabia é que salvar aquela mulher custaria quase tudo e revelaria uma maldade tão profunda que mudaria ambas as vidas para sempre. Prepare o coração. Essa história vai te deixar sem chão. Cristina nunca imaginou que seria heroína. Aos 29 anos, era apenas mais uma mãe solteira lutando para sobreviver. Trabalhava como cozinheira num pequeno restaurante em Vila do Cerrado, cidade do interior de Goiás com menos de 10 mil habitantes. Acordava às 5 da manhã, deixava Isabela na casa da vizinha, trabalhava até às 3 da tarde, buscava a filha, voltava para casa. Todo dia igual, todo dia cansativo, todo dia valendo a pena só por causa daquela menina de 6 anos que era sua razão de respirar. O pai de Isabela sumiu quando ela tinha 6 meses, disse que não tinha nascido para ser pai e foi embora. Cristina nunca mais teve notícias e, sinceramente, nem queria. Ela e Isabela eram um time, pequeno, às vezes quebrado, mas um time. Naquela terça-feira de agosto, Cristina estava voltando para casa mais cedo. O restaurante tinha fechado para reforma. Pegou a estrada rural que cortava a fazenda dos Almeidas, atalho que economizava 20 minutos. Era uma estrada de terra, cercada de mata densa dos 2 lados, bonita de dia, assustadora ao entardecer. E foi ali, naquele pedaço de chão esquecido, que tudo aconteceu. O grito, a corrida, a descoberta. Uma mãe abandonada pelo próprio filho, deixada para morrer da forma mais cruel possível. E Cristina, que conhecia abandono, que conhecia solidão, que conhecia medo, simplesmente não conseguiu passar direto. Mas antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E se ainda não é inscrita no canal, clica naquele botão vermelho agora, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Prometo que vai valer cada segundo. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir é de revirar o estômago. A senhora estava em posição fetal no chão. Cristina se ajoelhou ao lado dela, o coração batendo tão forte que doía. O cheiro de terra molhada misturado com sangue, a mulher tinha um corte na testa, invadia suas narinas. Dona, a senhora está machucada, consegue levantar? A mulher olhou para ela com olhos tão cheios de terror que Cristina sentiu um arrepio percorrer a espinha toda. Ele me deixou aqui, meu filho, ele disse que era só um passeio, mas então ele me empurrou e correu. A voz saía entre soluços. A onça, todo mundo sabe da onça, ele me deixou para morrer. Cristina sentiu náusea.
Que tipo de monstro fazia isso com a própria mãe? Vamos sair daqui, agora. Consegue andar? Meu tornozelo, acho que torci. Merda. Cristina olhou ao redor. A mata estava ficando mais escura a cada minuto. E em algum lugar ali havia uma onça, ou pelo menos a possibilidade de uma onça. Tá bem, vou te ajudar. Apoie em mim. Ela passou o braço da senhora pelos próprios ombros, segurou firme pela cintura. A mulher era pequena, magra, mas ainda assim pesado o suficiente para fazer Cristina cambalear. Começaram a caminhar, devagar, cada passo um esforço. Galhos arranhando, pedras fazendo a senhora gemer de dor. Como a senhora se chama? Cristina perguntou, tentando manter a mulher consciente. Ivone de Ireles. Eu sou a Cristina. Vamos sair daqui, dona Ivone, prometo. Por que você está me ajudando? Você nem me conhece. Porque ao certo, Cristina ajustou a pegada, quase caindo quando o pé escorregou numa raiz. E porque ninguém merece isso. Ninguém. Levaram 10 minutos para chegar até a cerca. 10 minutos que pareceram horas. Cristina suava, as mãos tremiam, mas não parou. Quando finalmente saíram do mato e chegaram na estrada, Isabela estava com o rosto colado na janela do carro chorando. Mãe! Mãe! Tá tudo bem, amor, já voltei. Cristina ajudou Dona Ivone a entrar no banco de trás. A mulher estava em choque, tremendo, mesmo com o calor. Isabela, pega aquele casaco ali e coloca nela. A menina obedeceu rapidamente, com aquela seriedade de criança que percebe que a situação é grave. Cristina ligou o carro, pisou fundo. Precisava chegar na cidade, precisava de ajuda. Dona Ivone, a senhora tem família, alguém que eu possa ligar? A pergunta saiu automática. E então, Cristina percebeu a ironia. A mulher tinha família, um filho que tinha acabado de tentar matá-la. Tinha. Ivone começou a chorar de novo. Meu marido morreu faz 2 meses. E meu filho, meu único filho, ele... Não precisa falar agora. Descansa. Mas Ivone continuou, as palavras saindo numa enxurrada entrecortada. Ele mudou depois que o pai morreu. Ficou frio, distante. E a noiva dele, aquela Viviane, ela sempre foi gananciosa, mas agora eles dois juntos, eu ouvi eles conversando ontem à noite, sobre herança, sobre eu ser um problema, mas nunca pensei que ele seria capaz. Cristina apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Qual o nome dele, seu filho? Ricardo Meireles. E você mora onde? Na fazenda Santa Clara, uns 15 quilômetros daqui para dentro. Cristina conhecia. Todo mundo na região conhecia. Era uma das fazendas mais ricas da área. Gado, soja, terras enormes. A família Meireles era conhecida por ter dinheiro, muito dinheiro. E agora fazia sentido. Herança, ganância. Um filho que queria se livrar da mãe para ficar com tudo. Chegaram na cidade 20 minutos depois. Cristina foi direto para o posto de saúde. Desceu, pegou Ivone no colo, a mulher tinha desmaiado no caminho e correu para dentro. Socorro! Preciso de ajuda! 2 enfermeiras vieram correndo. Uma maca foi trazida. Perguntas foram feitas. O que aconteceu? Ela foi atacada. Cristina não sabia bem como explicar sem soar maluca. Encontrei ela no mato, machucada, precisa de cuidados. Levaram Ivone para dentro. Um médico foi chamado. E Cristina ficou ali, no corredor do posto, com Isabela agarrada em sua perna, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Boa tarde. É a Cristina? Voz masculina. Educada demais. Falsa. Quem é? Meu nome é Ricardo Meireles. Minha mãe desapareceu hoje. Estou desesperado procurando. Alguém me disse que você trabalha no restaurante da cidade, então pensei em ligar para perguntar se você viu alguma coisa. Cristina sentiu o sangue gelar. Era ele, o homem que tinha corrido do mato, que tinha abandonado a própria mãe. E agora estava fazendo teatro, fingindo preocupação. Não vi nada, ela disse, a voz saindo mais fria do que pretendia. Tem certeza? Porque eu tô muito preocupado. Ela tem problemas de saúde, pode ter se perdido. Disse que não vi,
Cristina desligou antes que ele pudesse continuar. As mãos dela tremiam, não de medo, de raiva. Uma enfermeira saiu da sala. A senhora que trouxe a paciente? Sou. Ela está estável. Tornozelo torcido, alguns arranhões, desidratação, mas vai ficar bem. A enfermeira baixou a voz. Ela está pedindo para falar com você. Cristina entrou. Ivone estava na maca, com soro no braço, um curativo na testa, mas estava consciente. Obrigada, ela disse, a voz fraca. Obrigada por não ter passado direto. Não teria. Ivone segurou a mão dela. Você me salvou. E agora preciso te contar uma coisa. Sobre meu filho. Sobre o que ele é capaz de fazer. Porque você está em perigo agora. Ele não vai deixar isso quieto. Não quando tem milhões em jogo. Cristina sentiu um frio percorrer a espinha. Milhões? A herança do meu marido. 50 milhões. Divididos entre mim e Ricardo. Mas se eu morrer, fica tudo com ele. 50 milhões. A sala pareceu girar. Dona Ivone, a gente precisa ir na polícia. Agora. Não. Ivone apertou a mão dela com força surpreendente. Você não entende. Meu filho, ele tem contatos, conhece gente, tem poder. Se a gente for na polícia agora, sem provas, ele vai inventar alguma história. Vai dizer que estou senil, que estou imaginando coisas. E pior, ela olhou diretamente nos olhos de Cristina. Ele vai descobrir que foi você quem me salvou e vai te eliminar também. E naquele momento, Cristina entendeu que tinha se metido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. E que tanto ela quanto Isabela agora estavam na mira de um assassino. Cristina não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, no quarto pequeno da casa que alugava, olhando Isabela dormir. A menina estava tranquila, alheia ao perigo que pairava sobre elas. 50 milhões. Cristina mal conseguia imaginar tanto dinheiro. Ela que contava moedas no fim do mês, que comprava o arroz mais barato, que sonhava em poder pagar um plano de saúde para a filha. E tinha gente disposta a matar a própria mãe por isso. O celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Sei que foi você. Deixa minha mãe em paz ou vai se arrepender. Cristina sentiu o coração disparar. Apagou a mensagem, bloqueou o número, mas sabia que não adiantaria. Ricardo tinha descoberto. Às 6 da manhã, ela vestiu Isabela, preparou um lanche rápido e saiu. Não ia para o trabalho. O restaurante ainda estava fechado. Ia para o único lugar onde poderia começar a juntar provas. A delegacia. Vila do Cerrado tinha apenas um delegado. Seu Raimundo, homem de uns 60 anos, barriga de chope, bigode grisalho. Conhecido por ser justo, mas também por não gostar de confusão com gente importante. Cristina entrou com Isabela pela mão. Bom dia, seu Raimundo. Cristina, que surpresa! Que te traz aqui tão cedo? Preciso fazer um registro, uma denúncia. Denúncia de quê? Cristina respirou fundo. Tentativa de assassinato. Seu Raimundo quase deixou o café cair. Assassinato? Menina, você tá bem. Tô, mas a dona Ivone Meireles não estava ontem quando o próprio filho deixou ela no mato para morrer. O rosto de seu Raimundo mudou. Ficou sério, preocupado. A dona Ivone, da fazenda Santa Clara? Essa mesma. Senta aqui, conta direito. Cristina contou tudo. O grito, a corrida, o resgate, a conversa no posto de saúde, a mensagem ameaçadora. Seu Raimundo anotava tudo, mas havia algo no rosto dele. Dúvida? Medo? Cristina, você tem certeza do que está falando? Porque o Ricardo Meireles ele é uma pessoa influente. O pai dele era amigo do prefeito. Ele tem advogados, tem contatos. E tem uma mãe que ele tentou matar, Cristina interrompeu. Isso não importa mais que influência? Importa, claro que importa. Mas, seu Raimundo suspirou. Sem provas concretas, é a palavra dela contra dele. E ele pode alegar que foi um mal-entendido, que ela se perdeu, que tem demência. Ela não tem demência, ela tá lúcida, ela me contou tudo. Eu acredito em você, mas precisa de mais, precisa de provas, testemunhas, alguma coisa que não possa ser rebatida. Cristina sentiu a frustração apertar no peito. Então, o que eu faço? Fique esperta. Se ele te ameaçar de novo, registra, grava, junta evidências e mantenha a dona Ivone segura.
Onde ela tá agora? No posto de saúde ainda. Vou mandar alguém ficar de olho, só por precaução. Seu Raimundo se levantou. E Cristina, toma cuidado. Não subestima o que gente desesperada é capaz de fazer. Cristina saiu da delegacia com mais perguntas que respostas. Deixou Isabela na casa da vizinha, Dona Perpétua, senhora de uns 70 anos que cuidava da menina como se fosse neta. Explicou que tinha uns assuntos para resolver e que voltaria antes do almoço. Então, foi ao posto de saúde. Ivone estava acordada, sentada na cama. Parecia melhor, mais forte. Você veio, vim e foi na polícia. E não pode fazer muita coisa sem provas. Cristina puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da cama. Dona Ivone, a senhora tem alguma coisa? Documentos, gravações, algo que prove o que seu filho planejava? Ivone pensou por um momento. Tenho o testamento do meu marido. Tá no escritório da fazenda, no cofre. E tem os e-mails. E-mails? Entre Ricardo e a Viviane. Meu marido me mostrou uns meses antes de morrer. Ele tinha começado a desconfiar do Ricardo. Achou que ele estava roubando dinheiro da fazenda. Contratou um investigador particular. O investigador hackeou os e-mails do Ricardo e encontrou coisas terríveis. Que tipo de coisas? Eles planejando se livrar de mim. Não de forma explícita, mas dava para entender. Falavam sobre resolver o problema, sobre ficar com tudo, sobre não ter mais que aturar a velha chata. Ivone limpou uma lágrima. Meu marido ia confrontar o Ricardo, ia tirar ele do testamento. Mas antes que pudesse fazer isso, ele teve um ataque cardíaco. A senhora acha que não foi ataque cardíaco? Ivone olhou diretamente nos olhos dela. Acho que meu filho matou o pai. E ia me matar também. Cristina sentiu um arrepio. Onde estão esses e-mails? O investigador mandou tudo pro e-mail do meu marido. A senha está num papel escondido na gaveta da escrivaninha dele, no escritório da fazenda. Então a gente precisa pegar isso. Como? Ricardo está na fazenda. Ele não vai deixar ninguém entrar. Cristina pensou por um momento. Ele me ligou ontem, fingindo que estava procurando pela senhora. Isso significa que ele ainda está mantendo as aparências. Ainda está fingindo ser o filho preocupado. E isso significa que se eu aparecer lá dizendo que quero ajudar a procurar, ele vai ter que me deixar entrar. Não pode recusar sem levantar suspeitas. Você tá louca? Ele sabe que foi você. Ele te ameaçou. Por mensagem, que eu apaguei. E ele não pode admitir abertamente que sabe, porque isso provaria que ele estava no mato. Ele precisa manter a farsa. Cristina se levantou. Vou até lá. Vou oferecer ajuda. E enquanto ele estiver distraído, vou entrar no escritório. Cristina, não. É perigoso demais. É a única chance que a gente tem. Cristina segurou a mão dela. Confie em mim. 1 hora depois, Cristina estava na frente do portão imenso da fazenda Santa Clara. Apertou a campainha. Uma voz saiu do interfone. Feminina, jovem, irritada. O que quer? Meu nome é Cristina. Eu trabalho na cidade. Ouvi dizer que a dona Ivone está desaparecida. Vim oferecer ajuda para procurar. Silêncio. Depois, espera aí. 5 minutos. 10. O portão finalmente se abriu. A casa era enorme, branca, colonial, com jardins perfeitos e uma fonte na frente. O tipo de lugar que Cristina só via em revista. Um homem estava na porta. Alto, uns 35 anos, cabelo gelado para trás, roupa cara, rosto bonito, mas com algo errado nos olhos, algo frio. Ricardo. Cristina. Ele estendeu a mão, sorriso falso. Obrigado por vir. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ela apertou a mão dele, lutando contra a vontade de cuspir na cara dele. Imagino como deve estar preocupado. Tô desesperado. Minha mãe, ela não tá bem da cabeça ultimamente. Tenho medo que tenha se perdido. Mentira. Mentira descarada. Uma mulher apareceu atrás dele. Loira, magra demais, roupa de marca, unhas longas vermelhas, olhar de cobra. Viviane. Quem é ela? Viviane perguntou sem nem cumprimentar. Uma moradora da cidade. Veio ajudar. A gente não precisa de gente de fora. Ela falou gente de fora com tanto desprezo que Cristina sentiu a raiva ferver. Viviane, não custa nada aceitar ajuda. Ricardo virou-se para Cristina. Desculpa, minha noiva. Ela tá muito nervosa com a situação. Entendo perfeitamente. Vem, vou te mostrar os lugares onde já procuramos. Talvez você tenha alguma ideia que a gente não teve. Ele a guiou pela casa. Cristina prestava atenção em tudo. Cada corredor, cada porta, cada janela. E lá, no fundo, viu
Uma porta com uma placa pequena. Escritório. Seu pai trabalhava aqui? Ela perguntou apontando. Trabalhava. Agora é só um depósito, basicamente. Tá tudo trancado lá. Posso dar uma olhada? Talvez sua mãe tenha ido lá procurar algo? Não. A resposta foi rápida demais, dura demais. Ricardo percebeu e suavizou. Digo, não acho que ela entraria lá. Ela evita aquele cômodo desde que meu pai morreu. Memórias dolorosas, sabe? Entendo. Mas Cristina tinha visto o que precisava ver. O escritório estava ali, trancado, guardado. E ela ia entrar nele, de um jeito ou de outro. Porque naquele escritório estava a prova que salvaria Ivone. E, possivelmente, ela mesma e Isabela também. Cristina passou o resto do dia planejando. Voltar à fazenda de dia era impossível. Ricardo estava de olho, Viviane também. Eles sabiam que ela era uma ameaça, mesmo que não pudessem admitir abertamente. Então, teria que ser de noite. Mas como entrar numa fazenda com portão elétrico, câmeras e provavelmente alarmes? A resposta veio de um lugar inesperado. Cristina foi visitar Ivone no posto de saúde de novo no fim da tarde. A senhora estava sendo transferida para o hospital da cidade maior no dia seguinte. O médico queria fazer uns exames mais detalhados no tornozelo. Como foi na fazenda? Ivone perguntou assim que Cristina entrou. Viu o escritório. Tá trancado. E o Ricardo deixou bem claro que não quer ninguém perto de lá. Imagino. Ivone suspirou. Ele sabe o que tem ali dentro. Dona Ivone, tem alguma outra forma de entrar na fazenda sem usar o portão principal? A senhora pensou por um momento. Tem, nos fundos. Tem uma parte da cerca que está quebrada há anos. Meu marido sempre dizia que ia consertar, mas nunca fez. Dá acesso direto aos pastos. De lá você consegue chegar até os fundos da casa sem ser vista, pelo menos de noite. E as câmeras? Só tem na frente. Meu marido achava que ninguém seria louco de entrar pelos fundos por causa do gado e dos cães. Cães? 3. Rottweilers. Mas são mansos comigo. Com estranhos, Ivone fez uma pausa. Eles atacam. Ótimo. Onças de um lado, cães assassinos do outro. Cristina estava se metendo em cada situação. E se eu levar algo que cheire como a senhora, tipo uma roupa, eles deixariam passar? Ivone pensou. Talvez. Vale tentar. Mas, Cristina, você tem certeza disso? É muito arriscado. Não temos escolha. É isso ou esperar ele tentar de novo. E da próxima vez pode ser tarde demais. Ivone assentiu lentamente. Tirou o casaco que estava usando. O mesmo que usara quando Cristina a resgatou. Leva isso, tá cheio do meu cheiro. Você já se inscreveu no canal? Porque essa história tá só começando a esquentar. À meia-noite, Cristina estava estacionando o carro a 2 quilômetros da fazenda. Tinha deixado Isabela dormindo na casa de Dona Perpétua. Inventou que tinha um turno noturno extra no restaurante. A vizinha aceitou sem questionar. Agora, vestindo calça jeans escura e blusa preta, com o casaco de Ivone amarrado na cintura e uma lanterna pequena no bolso, ela caminhava pela estrada de terra em direção aos fundos da propriedade. O céu estava sem lua, apenas estrelas. O silêncio da noite rural era quebrado apenas por grilos e o vento nas árvores. Levou 20 minutos até achar a cerca quebrada. Era discreta, apenas 2 fios de arame fora do lugar, criando uma abertura grande o suficiente para uma pessoa passar. Cristina respirou fundo. Passou. Estava dentro. O pasto se estendia imenso à frente dela. Conseguia ver a silhueta da casa ao longe, uma mancha mais escura contra o céu escuro. Começou a andar, devagar, atenta a qualquer som. E então, ouviu. Latidos. Merda. 3 vultos surgiram da escuridão. Grandes, rápidos. Os cães. Cristina ficou paralisada. Seu instinto gritava para correr, mas sabia que seria pior. Cães perseguem o que foge. Calma, calma, ela sussurrou, tirando o casaco de Ivone da cintura. Olha aqui, conhece esse cheiro? Os cães se aproximaram, rosnando. Cristina podia ver os dentes brilhando na escuridão. Estendeu o casaco. Cheira, é da dona de vocês. O maior dos 3, provavelmente o líder, se aproximou. Farejou o casaco. Parou de rosnar. Farejou mais. E então, sentou. Os outros 2 seguiram o exemplo. Cristina soltou o ar que não sabia que estava segurando. Bons meninos, bons meninos. Continuou andando, devagar.
Os cães a seguiram por uns metros, mas depois perderam o interesse e voltaram para onde quer que estivessem antes. Levou mais 15 minutos até chegar aos fundos da casa. Estava tudo escuro. Apenas uma luz acesa, provavelmente o quarto de Ricardo ou Viviane. Cristina contornou a casa até achar uma janela dos fundos. Tentou, trancada. Tentou outra, trancada também. A terceira, uma janela pequena que parecia dar para uma despensa ou lavanderia, estava entreaberta. Bingo! Empurrou devagar, rangeu levemente, mas abriu. Era pequena, mas ela conseguiria passar. Subiu com esforço, se espremeu pela abertura, caiu do outro lado com um baque surdo. Ficou paralisada, esperando ouvir passos, vozes, algo. Nada. Estava dentro. Acendeu a lanterninha do celular. Estava mesmo numa lavanderia, pequena, cheirando a sabão em pó. Abriu a porta devagar, dava para um corredor, vazio, escuro. Lembrou do caminho que Ricardo a levara de dia. O escritório ficava no fundo, à esquerda. Começou a andar. Cada passo parecia ecoar. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que alguém ia ouvir. Passou pela sala, pela cozinha enorme, pelo outro corredor. E lá estava, a porta do escritório. Tentou a maçaneta, trancada. Claro que estaria trancada. Cristina olhou ao redor. Precisava de algo para arrombar, ou da chave. Mas onde Ricardo guardaria a chave? Lembrou. No tour que ele dera, tinha mostrado um painel de chaves na parede da cozinha. Chaves de tudo aqui, ele dissera casualmente. Voltou para a cozinha. O painel estava ali, dezenas de chaves penduradas, cada uma com uma etiqueta pequena. Passou a lanterna. Celeiro, garagem, depósito, portão. E lá, no canto, escritório. Pegou, voltou correndo. Colocou na fechadura, girou. Clique. A porta se abriu. O escritório era grande, cheirava a mofo e livros antigos. Tinha uma escrivaninha enorme de madeira escura, estantes cobrindo todas as paredes, um sofá de couro velho num canto. Cristina fechou a porta atrás de si, foi até a escrivaninha. Onde Ivone tinha dito? Gaveta, papel com a senha. Abriu a primeira gaveta, papéis, canetas, nada. Segunda gaveta, mais papéis. Terceira. Procurando algo? Cristina se virou tão rápido que bateu o quadril na escrivaninha. Ricardo estava na porta. Luz do corredor iluminando-o por trás. Não conseguia ver a expressão dele. Mas a voz estava gelada. Você invadiu minha casa. Ele deu um passo adiante, no meio da noite, para mexer nas coisas do meu pai. Eu só queria... Você só queria o quê? Ele gritou agora. Acha que eu sou idiota? Acha que não sei que foi você que achou minha mãe? Ele deu mais um passo. Cristina recuou, batendo de novo na escrivaninha. Onde ela tá? Não sei do que você tá falando. Não mente pra mim. Ele estava perto agora, perigosamente perto. Eu te vi, no mato. Eu estava voltando quando te vi entrando. Mas quando cheguei lá, vocês tinham sumido. Cristina tentou se mover para o lado, mas ele bloqueou. Ela tá morta? Ele perguntou. A voz voltou a ficar calma, mas era uma calma pior que o grito. A onça pegou ela? Você é um monstro. Sou prático. Ele sorriu. Um sorriso sem humor. E você é um problema. A porta se abriu mais. Viviane entrou, acendendo a luz. Estava de roupão de seda, cabelo solto, cara de quem acabara de acordar. Que barulho é esse? Por que você tá Ela parou ao ver Cristina. O que ela tá fazendo aqui? Invadiu a casa, procurando algo. Ricardo virou-se para Viviane. Chama os caseiros. Vamos prender ela até decidir o que fazer. Não. Viviane se aproximou, olhando Cristina de cima a baixo. Se a gente chamar os caseiros, eles vão fazer perguntas, vão querer chamar a polícia. E aí complica. Então, o que você sugere? Viviane sorriu. Era um sorriso de cobra. A mesma coisa que a gente fez com a velha. Leva ela pro mato. Deixa a natureza resolver. Cristina sentiu o sangue gelar. Não, por favor. Tarde demais. Ricardo pegou o braço dela com força. Você veio fazer espionagem. Então vai ter o mesmo destino que todo espião merece.
E naquele momento, Cristina percebeu que tinha cometido o maior erro da sua vida, e que Isabela ficaria órfã por causa da própria tentativa da mãe de fazer justiça. Ricardo a arrastou pelo corredor. Cristina se debatia, tentava se soltar, mas ele era forte demais. Viviane vinha atrás, o celular na mão. Tá ligando pra quem? Ricardo perguntou. Pro Márcio, ele resolve isso. Quem é Márcio? Cristina perguntou, a voz saindo em pânico. Você não precisa saber. Ricardo a empurrou pela porta dos fundos, a mesma por onde ela entrara. Só precisa saber que quando ele chegar, seus problemas acabam, e os nossos também. Eles a levaram para um galpão nos fundos da propriedade. Era enorme, cheirando a ração e ferramentas. Ricardo a empurrou lá dentro, trancou a porta. Fica quieta e reza pro Márcio tá de bom humor. Eles saíram. Cristina ouviu a chave girando. Estava sozinha. Correu até a porta, sacudiu, trancada. Foi até a janela. Grades. Merda, merda, merda. Pegou o celular, sem sinal. O galpão era longe demais da casa, cercado de metal que bloqueava tudo. Sentou no chão, abraçou os joelhos. Isabela. Quem cuidaria de Isabela? Não, não podia pensar assim. Precisava sair dali. Olhou ao redor. O galpão tinha ferramentas. Uma delas poderia servir para arrombar a porta ou quebrar a janela. Levantou-se, começou a procurar. Meia hora depois, ouviu o som de um carro chegando. Vozes. Ricardo, Viviane e uma terceira, masculina, grossa. A porta se abriu. 3 silhuetas contra a luz externa. Ricardo, Viviane e um homem que Cristina nunca tinha visto. Alto, largo, tatuagens nos braços, cara de poucos amigos. Márcio. Essa é ela? Ele perguntou. É, invadiu a casa, tá procurando prova sobre a minha mãe. A velha morreu? Não sei ainda, mas essa aqui sabe onde ela tá. Márcio se aproximou de Cristina. Ela recuou até bater na parede. Onde tá a velha? Não sei. Ele deu um tapa nela, forte. Cristina sentiu o gosto de sangue na boca. Não mente! Eu não sei. Ricardo se aproximou. Márcio, calma. A gente precisa dela falando, não desmaiada. Você é mole demais. Márcio cuspiu no chão. Devia ter me chamado desde o começo. Eu resolvi a velha e essa aqui de uma vez. A gente te chamou agora, então resolve. Márcio pegou Cristina pelo pescoço, levantou ela contra a parede. Última chance. Onde tá a velha? Cristina não conseguia respirar. A visão estava ficando escura. Márcio! Viviane gritou. Solta ela! Morta ela não serve para nada! Ele soltou. Cristina caiu no chão, tossindo, tentando recuperar o ar. Eu vou fazer diferente. Márcio agachou na frente dela. Você tem família? O sangue de Cristina gelou. Não. Tá mentindo. Todo mundo tem. Filhos, mãe, irmãos. Deixa minha família fora disso. Então fala onde tá a velha. Silêncio. Márcio pegou o celular, digitou algo, virou a tela para Cristina. Era uma foto da casa de Dona Perpétua. Bonita casa. Quem mora aí? Como você... Cristina sentiu o mundo girar. Eu sei de tudo, querida. Meu trabalho é saber. Ele deu zoom na foto. Podia-se ver Isabela pela janela, dormindo. Menina bonita. Sua filha? Não! Cristina se jogou nele, mas Ricardo a segurou. Calma, calma. Márcio se levantou. Ela não vai sofrer nada, se você colaborar. Agora, última vez. Onde tá a Ivone Meirelles? Cristina estava chorando agora. Isabela. Eles sabiam onde Isabela estava. No posto de saúde, ela disse, a voz quebrada. Amanhã transferem ela para o hospital maior. Viu? Não foi tão difícil. Márcio virou-se para Ricardo. Posto de cidade? Deve ser. Então a gente resolve ela lá. Finge um ataque cardíaco. Ninguém vai questionar. Velha doente, coração fraco. E ela? Ricardo apontou para Cristina. Ela... Márcio olhou para Cristina como se estivesse avaliando o gado. Ela desaparece. Ninguém vai procurar muito.
Mãe solteira, sem família, sem dinheiro, vão achar que fugiu para a cidade grande. E a filha? Vai pro abrigo. Problema resolvido. Não! Cristina gritou. Por favor, deixa minha filha em paz. Eu faço o que vocês quiserem. Você já fez. Márcio virou-se para sair. Ricardo, deixa ela aqui. Amanhã de manhã eu volto e resolvo. Tem certeza? E se ela fugir? Não vai fugir. Porta trancada, janelas com grade, celular sem sinal. Márcio sorriu. Ela não vai a lugar nenhum. Eles saíram. A porta se fechou, a chave girou. E Cristina ficou sozinha no escuro, com o desespero consumindo cada pedaço dela. Isabela, sua bebê, eles sabiam onde ela estava. E Ivone, no posto de saúde, sem proteção. Márcio ia lá amanhã, ia resolver ela. Cristina precisava sair dali, de alguma forma, avisar alguém, salvar as duas. Mas como? E enquanto ela procurava desesperadamente uma saída, não sabia que a ajuda estava vindo de um lugar completamente inesperado. Gente, comenta aqui, proteja a Isabela, vamos enviar energias para essa menina. Cristina passou a noite toda procurando uma saída. Tentou arrombar a porta com uma pá, não funcionou. Tentou quebrar as grades da janela, não funcionou. Tentou gritar por socorro, ninguém ouviu. O galpão era longe demais de qualquer coisa. Quando o sol começou a clarear através das frestas, ela estava exausta, desesperada, derrotada. Isabela, Ivone, ambas em perigo, e ela ali, presa, inútil. Ouviu o som de um carro, vozes, a chave girando na porta. Márcio entrou, sozinho dessa vez, carregava uma sacola preta. Bom dia, querida. Dormiu bem? Cristina não respondeu. Vim resolver nosso probleminha. Ele abriu a sacola, tirou de dentro uma corda e algo que parecia um pano. Nada pessoal, só negócios. Ele se aproximou. Cristina recuou até a parede. Por favor, minha filha, ela é só uma criança, que vai crescer bem no abrigo. Quem sabe até seja adotada por uma família boa, melhor que você poderia dar. Ele estava perto agora. Esticou a mão para pegar o braço dela. E então a porta explodiu. Não literalmente, mas foi aberta com tanta força que bateu na parede. E pela abertura entrou um policial. Não, 2, 3. E na frente deles, seu Raimundo. Polícia, mãos para cima! Márcio se virou, a mão indo instintivamente para a cintura, provavelmente onde carregava uma arma. Nem pensa! Um dos policiais já estava com a arma apontada. Mãos na cabeça, agora! Márcio obedeceu lentamente, o rosto contorcido de raiva. Cristina deslizou pela parede até sentar no chão, chorando de alívio. Seu Raimundo se aproximou. Você tá bem? Como vocês me acharam? Foi a dona Ivone. Ela ligou para o posto policial de madrugada dizendo que você ia fazer uma besteira, que ia tentar invadir a fazenda. Mandei 2 homens vigiarem o lugar. Viram você entrando. Viram o Ricardo e a Viviane te pegando. Viram esse aí chegando. Ele apontou para Márcio, que já estava sendo algemado. Chamei reforço e vim. Isabela, minha filha, eles sabem onde ela tá. Já mandei alguém buscar ela, tá segura. Cristina desabou em choro. Seu Raimundo ajudou ela a se levantar. Vem, vamos sair daqui e vamos prender todo mundo que está envolvido nisso. A cena que se seguiu foi de filme. Seu Raimundo, Cristina e os 4 policiais de reforço marcharam até a casa principal. Ricardo e Viviane estavam tomando café quando eles entraram. Que significa isso? Ricardo se levantou. Vocês não podem simplesmente invadir. Podemos sim, com mandado de busca e apreensão. Seu Raimundo jogou um papel na mesa. Ricardo Meireles, você está preso por tentativa de assassinato, cárcere privado, ameaça e associação criminosa. Isso é ridículo! Eu não... Temos testemunhas, temos provas e temos o Márcio lá fora cantando feito passarinho. Seu Raimundo acenou para os policiais. Prende os 2. Viviane tentou correr. Um policial a pegou antes mesmo dela chegar na porta. Isso é um absurdo! Ela gritava. Nosso advogado vai... Seu advogado vai ter muito trabalho. Seu Raimundo virou-se para Cristina.
O escritório. Você chegou a entrar? Cheguei, mas não tive tempo de procurar direito. Então vamos procurar agora, com calma, e legal dessa vez. Foram até o escritório. Seu Raimundo abriu a porta que Ricardo tinha deixado destrancada na correria da noite anterior. A senha está numa gaveta, Cristina disse, do computador do pai dele. Tem e-mails, provas do que eles planejavam. Encontraram o papel em 5 minutos, escondido no fundo da terceira gaveta dentro de um envelope pardo. Usuário: ivonexeraú@gmail.com. Senha: Fazenda 1975. Seu Raimundo ligou o computador que estava coberto com um pano. Era velho, mas funcionava. Entrou no e-mail. E lá estava. Tudo. Centenas de e-mails entre Ricardo e Viviane. Alguns com Márcio, outros com pessoas que Cristina não conhecia. A velha tem que sumir logo, tá atrasando tudo. O velho foi fácil, veneno no remédio do coração, ninguém desconfiou. Com ela vai ser igual. E se a gente fazer parecer acidente, tipo uma queda, ou um ataque de animal? Gostei da ideia do animal, natural, ninguém questiona. Seu Raimundo ia lendo em voz alta, a expressão ficando mais sombria a cada linha. Eles mataram o pai dela, ele disse, e planejaram matar ela do mesmo jeito. E iam matar eu também, Cristina completou, e deixar minha filha órfã. Mas não conseguiram. Seu Raimundo imprimiu todos os e-mails, e agora vão pagar, os 3, por muito tempo. 2 horas depois, Cristina estava no posto de saúde. Ivone estava sentada na cama, tomando chá. Quando viu Cristina, os olhos encheram de lágrimas. Você tá bem, graças a Deus. Graças à senhora. Cristina se sentou na beirada da cama. Se não tivesse avisado a polícia, eu fiquei preocupada a noite toda. Sabia que você ia fazer alguma besteira. Sabia que meu filho ia te pegar. Ivone segurou a mão dela. Me perdoa por ter te colocado nisso. A senhora não colocou ninguém em nada. Eu escolhi ajudar e escolheria de novo. Eles foram presos? Foram. Os 3, Ricardo, Viviane e o Márcio. E vão ficar presos por muito tempo. Ivone fechou os olhos, soltando um suspiro profundo. Meu filho, meu próprio filho. Ele não era mais seu filho. Era um monstro. Eu sei, mas ainda dói. Ela abriu os olhos, olhou para Cristina. O que vai acontecer agora? A polícia vai investigar a morte do seu marido. Com os e-mails, eles vão provar que foi assassinato. Ricardo vai ser acusado de 2 assassinatos, ou tentativas. Viviane e Márcio como cúmplices. Vão pegar décadas de prisão. E eu? A senhora vai se recuperar. Vai para casa e vai reconstruir sua vida. Sozinha. Ivone sorriu triste. Viúva, sem filhos, em uma fazenda enorme e vazia. Cristina apertou a mão dela. Não precisa ser sozinha. Pode vender a fazenda, começar de novo, em outro lugar, com outras pessoas. Começar de novo aos 68 anos? Por que não? Melhor tarde do que nunca. Ivone riu. Uma risada molhada, mas genuína. Você é sábia para alguém tão jovem. Não sou sábia, só sei o que é recomeçar. Já fiz isso várias vezes. Ficaram ali em silêncio confortável por um momento. Então Ivone disse: Obrigada. Por tudo. Por não ter passado direto quando ouviu meus gritos. Por ter arriscado sua vida por mim. Por se importar. Sempre vou me importar. E naquele momento, 2 mulheres que o destino juntou de forma trágica se tornaram algo muito mais importante que conhecidas. Se tornaram família. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ricardo, Viviane e Márcio foram formalmente acusados. A investigação sobre a morte do Sr. Meireles foi reaberta. O corpo foi exumado. Encontraram veneno, exatamente como os e-mails descreviam. A notícia se espalhou por Vila do Cerrado como fogo em capim seco. Todos falavam sobre o filho que tentou matar a própria mãe, sobre a herança, sobre a crueldade e sobre Cristina, a heroína que salvou Dona Ivone. Ela odiava a atenção. Odiava as pessoas parando ela na rua para fazer perguntas. Odiava os jornalistas de cidades vizinhas vindo tentar fazer entrevista. Só queria voltar à normalidade, para sua vida simples com Isabela.
Mas a vida não seria mais simples. Numa manhã, 2 semanas após a prisão, Cristina estava preparando o café quando alguém bateu na porta. Era um homem de terno, carregava uma pasta de couro. Cristina Santos? Sou eu. Meu nome é Dr. Henrique Lopes. Sou advogado da dona Ivone Meirelles. Ela pediu para eu vir falar com a senhora. Aconteceu algo? Não, pelo contrário, ela gostaria de fazer uma proposta. Cristina o deixou entrar. O advogado sentou, abriu a pasta. Dona Ivone está muito grata pelo que a senhora fez e gostaria de demonstrar essa gratidão de forma tangível. Não precisa, eu não fiz aquilo por dinheiro. Eu sei, e é exatamente por isso que ela quer fazer isso. Ele tirou um documento. Dona Ivone está vendendo a fazenda Santa Clara. Não suporta mais ficar lá. Muitas memórias ruins. O valor estimado da venda é de 40 milhões. Cristina quase deixou a caneca de café cair. 40 milhões? Sim, e ela gostaria de dividir metade desse valor com a senhora. O quê? Cristina se levantou. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque é dinheiro demais. Eu não mereço. A senhora salvou a vida dela. Arriscou a própria vida. E a vida da sua filha? Se isso não merece recompensa, eu não sei o que merece. Mas 20 milhões? Eu nem sei o que fazer com tanto dinheiro. O advogado sorriu. Tenho certeza que vai descobrir. Criar sua filha sem passar necessidade, fazer faculdade se quiser, viajar ou simplesmente ter segurança para o resto da vida. Cristina sentou de novo, a cabeça girando. 20 milhões! Era mais dinheiro do que ela conseguiria ganhar em 10 vidas trabalhando. Eu preciso pensar. Claro, mas Dona Ivone foi bem clara. Ou a senhora aceita, ou ela doa tudo. Ela não quer ficar com 1 centavo do dinheiro que o marido e o filho mancharam com sangue. E ela? Como que ela vai viver? Ela vai ficar com os outros 20 milhões. E com a pensão do falecido marido. Vai viver confortavelmente. Cristina olhou para Isabela, que brincava no chão da sala com bonecas velhas. A menina usava roupa remendada, sapatos que já estavam pequenos, mas que Cristina não tinha dinheiro para trocar ainda. 20 milhões! Isabela nunca mais precisaria usar roupa remendada. Nunca mais passaria necessidade. Poderia estudar nas melhores escolas. Poderia ser qualquer coisa que quisesse ser. Eu aceito, Cristina disse baixinho. Mas com uma condição. Qual? Quero ver Dona Ivone. Pessoalmente. Agradecer. Ivone tinha alugado uma casa pequena no centro da cidade, temporária, enquanto decidia para onde ir depois da venda da fazenda. Quando Cristina chegou, foi recebida com um abraço apertado. Você aceitou, graças a Deus. Aceitei, mas ainda acho que é dinheiro demais. Não é, é o mínimo. Ivone a puxou para dentro. Senta, vamos conversar. Elas sentaram. Ivone serviu chá e então começou a falar. Esses últimos dias eu pensei muito sobre minha vida, sobre as escolhas que fiz, sobre como cheguei aqui. Ela mexeu o chá lentamente. Casei jovem, com um homem que meus pais escolheram. Ele era rico, respeitável, mas não era gentil. E eu não era feliz. Dona Ivone, deixe eu terminar. Ela sorriu triste. Tive um filho que cresceu vendo o pai tratar a mãe como propriedade, como algo sem valor. E ele aprendeu, virou o que viu. E quando chegou a hora de escolher entre dinheiro e mãe, escolheu dinheiro. Isso não é culpa sua. Não? Eu criei ele. Eu deixei ele crescer naquele ambiente. Ivone limpou uma lágrima. Mas talvez eu possa fazer algo bom ainda. Ajudar alguém que merece. Alguém que é o oposto do meu filho. Alguém que escolheu bondade quando podia ter passado direto. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas não fizeram. Quantas pessoas passaram por aquela estrada enquanto eu estava gritando? Quantas ouviram e ignoraram? Quantas fingiram que não era com elas? Ivone segurou a mão de Cristina. Você parou. Você salvou. E agora eu quero salvar você também. Cristina chorou, abraçou Ivone e finalmente aceitou de coração que aquilo era real, que sua vida tinha acabado de mudar completamente. A venda da fazenda levou 3 meses para ser concluída. Comprador.
Um empresário de São Paulo que queria transformar o lugar em hotel fazenda. Valor: 42 milhões, mais até do que o estimado. Cristina recebeu sua parte, 21 milhões. Quando o dinheiro caiu na conta, uma conta nova que ela abriu especialmente para isso, Cristina ficou sentada olhando para o extrato por 15 minutos. Era real. Aqueles zeros eram reais. A primeira coisa que fez foi ir numa loja de calçados e comprar 10 pares de sapatos para Isabela. A menina ficou pulando de alegria. Mãe, tá rica! Acho que sim, amor, acho que sim. A segunda coisa foi procurar uma casa para comprar. Não queria nada grande, nada ostensoso, mas queria algo que fosse delas, com quintal para Isabela brincar, com 2 quartos, com segurança. Encontrou uma casa perfeita em 3 semanas. 3 quartos, quintal grande, numa rua tranquila. Pagou à vista. A terceira coisa foi garantir educação para Isabela. Matriculou ela numa escola particular boa. Abriu uma conta poupança no nome dela para a faculdade. E a quarta foi ajudar quem a ajudou. Dona Perpétua, a vizinha que sempre cuidou de Isabela, recebeu 100 mil reais. Chorou tanto que Cristina achou que ela ia desmaiar. Seu Raimundo recebeu uma doação para a delegacia, equipamentos novos que ele sempre quis, mas não tinha verba. E para Ivone, Cristina fez algo especial. Por que a gente está aqui? Ivone perguntou quando Cristina parou o carro em frente a uma casa bonita na beira do lago. Porque essa é sua nova casa. O quê? Comprei para a senhora. Mobiliada, quitada. É sua. Ivone ficou sem palavras. Saiu do carro, caminhou até a casa como se estivesse em transe. Era bonita, não grande, mas aconchegante, com vista para o lago, com um jardim pequeno, com paz. Cristina, eu não posso aceitar. Pode sim. Você me deu 21 milhões. O mínimo que eu posso fazer é garantir que tenha um lar de verdade. Não uma fazenda cheia de memórias ruins, mas um lugar novo, para começar de novo. Ivone entrou, olhou cada cômodo, tocou os móveis como se fossem sagrados. E quando voltou para a sala, abraçou Cristina tão forte que quase derrubou as duas. Obrigada, obrigada por me salvar, por não desistir de mim, por ser a filha que eu queria ter tido. E naquele abraço, 2 mulheres, que o destino uniu de forma brutal, finalmente encontraram a paz que mereciam. 6 meses depois, Cristina estava na varanda da casa nova, tomando café e observando Isabela brincar no quintal com um cachorro que tinham adotado, um vira-lata caramelo, que a menina batizou de Sorte. A vida tinha mudado tanto que às vezes Cristina acordava achando que era sonho. Não precisava mais trabalhar, pelo menos não por necessidade. Mas descobriu que gostava de cozinhar demais para ficar parada. Então abriu um pequeno restaurante, nada grande, nada pretensioso, apenas um lugar aconchegante, onde servia comida caseira boa. Chamou de Recomeço. Fazia sucesso, não pelo dinheiro, ela nem precisava dele. Mas porque a comida era feita com amor, e as pessoas sentiam isso. Ivone se mudara para casa no lago e estava feliz. Pela primeira vez em décadas, genuinamente feliz. Fez amizade com os vizinhos, adotou 2 gatos, começou a fazer trabalho voluntário num abrigo de animais. E toda sexta-feira, sem falta, jantava na casa de Cristina. Como tá a Isabela? Ivone perguntou naquela sexta, enquanto ajudava Cristina a colocar a mesa. Bem, feliz na escola nova. Fez um monte de amigas. E você? Eu? Tô bem também. Melhor do que nunca, na verdade. Conheceu alguém? Ivone perguntou com aquele tom de vó metida que ela tinha desenvolvido. Cristina riu. Não, e não tô procurando. Eu e Isabela estamos bem assim. Mas seria bom ter alguém. Seria, um dia. Mas agora tô focada em aproveitar isso aqui. Essa paz, essa vida nova. Ivone sorriu. Você merece, mais que qualquer pessoa que eu conheço. O celular de Cristina tocou. Número desconhecido. Alô? Cristina Santos, voz feminina, educada. Sim? Meu nome é Daniela Rocha. Sou produtora de um programa de TV, o Histórias que Inspiram. Ouvimos sobre o que você fez pela dona Ivone e gostaríamos de fazer uma reportagem. Cristina suspirou. Não tenho interesse, desculpa.
Entendo que deva ser chato ser procurada, mas essa reportagem não é sobre expor você. É sobre inspirar outras pessoas, mostrar que bondade existe, que vale a pena parar para ajudar. Não sei. Pensa com carinho, seria muito importante. Num mundo tão cheio de notícias ruins, as pessoas precisam ouvir histórias boas. Cristina prometeu pensar e desligou. TV? Ivone perguntou. Querem fazer reportagem sobre a gente. E você vai aceitar? Não sei, não gosto de exposição. Mas ela tem razão, as pessoas precisam ouvir histórias assim. Ivone se chantou. Quantas mães solteiras não vão se inspirar em você? Quantas pessoas não vão pensar 2 vezes antes de passar direto quando virem alguém precisando de ajuda? Cristina pensou e concordou. A reportagem foi ao ar 3 semanas depois. Cristina assistiu em casa, com Isabela no colo e Ivone ao lado. Contava tudo: o grito na estrada, o resgate, a descoberta da conspiração, a prisão, o final feliz. Mas não focava no dinheiro, focava na coragem, na bondade, no não passar direto. E o que você diria para alguém que está assistindo e se vê numa situação parecida? A repórter perguntava no vídeo. Eu diria, pare, Cristina respondia, olhando diretamente para a câmera. Não passa direto, não finge que não viu, porque às vezes a gente é a única esperança que aquela pessoa tem. E sim, pode ser perigoso, pode ser difícil, mas também pode ser a coisa mais importante que você vai fazer na vida. A reportagem terminou. Cristina desligou a TV. Você falou bem, Ivone disse. Falei o que sentia. O celular começou a tocar e não parou mais. Mensagens, ligações, gente agradecendo, gente contando histórias próprias de como tinham ajudado alguém, gente dizendo que ia parar na próxima vez. E Cristina entendeu que talvez aquela exposição valesse a pena. Se inspirasse nem que fosse uma pessoa a fazer diferença, já valeria. Mas nem tudo eram flores. Uma semana após a reportagem, Cristina recebeu uma carta. Remetente, Penitenciária Estadual, de Ricardo. Hesitou em abrir, mas a curiosidade venceu. Cristina. Sei que deve me odiar, e tem todo o direito. O que fiz foi imperdoável. Não vou pedir perdão, não mereço, mas queria que soubesse que passo todos os dias aqui pensando no que fiz. Com minha mãe, com você, com Isabela. A ganância me cegou, me transformou em monstro. Minha mãe está bem? Espero que sim, e espero que ela seja mais feliz sem mim do que foi comigo. Você fez o que eu deveria ter feito, cuidou dela, protegeu ela, amou ela. Obrigado por isso. Ricardo. Cristina leu a carta 3 vezes. Depois mostrou para Ivone. O que você acha? Ivone ficou em silêncio por um longo momento. Acho que ele finalmente entendeu. Tarde demais, mas entendeu. Você perdoa ele? Não sei se perdoo, mas não odeio mais, e acho que isso já é um progresso. Cristina rasgou a carta. Ele não merece resposta, merece esquecimento. Concordo. E elas nunca mais falaram sobre Ricardo. Ele virou um fantasma do passado que não merecia espaço no presente delas. 1 ano após o resgate, Cristina organizou um jantar, convidou todo mundo que fez parte daquela história. Seu Raimundo e a esposa, Dona Perpétua, o advogado, os policiais que participaram da prisão e, claro, Ivone. A mesa estava cheia, a comida deliciosa, as risadas altas. Um brinde, seu Raimundo levantou o copo, para a Cristina, que nos mostrou que heroísmo não precisa de capa, só precisa de coragem para fazer o certo. Para a Cristina, todo mundo repetiu. Isabela, agora com 7 anos, puxou a mãe da mãe. Mãe, você é famosa? Não, amor, só fiz o certo, mas todo mundo fala de você. Porque as pessoas gostam de histórias bonitas, mas a heroína de verdade é a vovó Ivone, que sobreviveu. Ivone, sentada ao lado, apertou a mão dela. Não, a heroína é você, que não passou direto. E ali, naquela mesa cheia de gente que se tornara família, Cristina finalmente entendeu algo fundamental. A vida não dá o que merecemos, dá o que fazemos com o que nos é dado. Ela poderia ter passado direto naquela estrada,
Poderia ter ignorado os gritos. Poderia ter pensado, não é problema meu. Mas não fez isso. E por não ter feito, ganhou não apenas dinheiro, ganhou propósito, ganhou família, ganhou significado. E às vezes é exatamente isso que faz uma vida valer a pena. O julgamento de Ricardo, Viviane e Márcio foi marcado para 18 meses após a prisão. Cristina não queria ir, não queria ver o rosto dele de novo, mas era a testemunha principal, não tinha escolha. Ivone também seria testemunha, e também não queria ir. Ver o filho ali como criminoso seria doloroso demais. Mas elas precisavam, para fechar aquele capítulo de uma vez por todas. No dia do julgamento, o fórum da cidade vizinha estava lotado. Repórteres, curiosos, famílias de outras vítimas de Márcio descobriram que ele tinha um histórico de crimes sob encomenda. Cristina entrou com Ivone. Sentaram longe do banco dos réus. Ricardo foi trazido primeiro. Algemas, uniforme de presidiário, cabelo comprido, barba por fazer, olheiras profundas. Ele olhou para a mãe. Ivone desviou o olhar. Viviane veio em seguida, também algemas, mas ainda tentando manter aquele ar de superioridade, cabeça erguida, olhar desafiador. E Márcio por último, grande, intimidador mesmo preso. O juiz entrou. Sessão aberta. A promotoria apresentou o caso, as provas, os e-mails, os depoimentos, o corpo exumado do Sr. Meireles com veneno no estômago. Era impossível negar. A culpa era clara. Quando chegou a hora das testemunhas, Ivone foi chamada primeiro. Ela subiu trêmula, sentou na cadeira. O promotor se aproximou. Dona Ivone, pode contar ao júri o que aconteceu no dia 15 de agosto do ano passado? Ivone respirou fundo e contou tudo. Como Ricardo a chamou para um passeio, como a levou até aquele ponto da estrada, como a empurrou no mato e fugiu correndo, como ela gritou por socorro sem esperança de que alguém viesse. E alguém veio? O promotor perguntou. Veio. A Cristina. Ela me salvou. E se ela não tivesse parado? Eu estaria morta. Ivone olhou diretamente para Ricardo. Meu próprio filho me deixou para morrer, e se não fosse por uma estranha que se importou mais que o meu sangue, eu não estaria aqui hoje. Não havia olho seco no tribunal. Quando foi a vez de Cristina, ela contou sua parte. O grito, a corrida, o resgate, a ameaça, o sequestro. O advogado de defesa tentou questionar. A senhora não acha que pode ter interpretado mal, que foi um mal-entendido? Mal-entendido? Cristina olhou para ele com incredulidade. Eles me trancaram num galpão, ameaçaram minha filha e contrataram um assassino para me matar. Que parte disso é mal-entendido? O advogado não tinha resposta. Os réus tiveram chance de falar. Viviane alegou inocência. Disse que foi manipulada por Ricardo, que não sabia de nada, que era vítima também. Ninguém acreditou. Márcio se manteve em silêncio. Não se defendeu. Apenas olhou para o chão o tempo todo. E Ricardo? Ricardo pediu para falar. Eu sei que não tenho desculpa, ele começou, a voz baixa. O que fiz é imperdoável. Tentei matar minha própria mãe por dinheiro. Matei meu pai. Ameacei uma mulher inocente e sua filha. Não peço perdão. Não mereço. Só peço que minha mãe saiba que todo dia eu acordo e me odeio pelo que fiz. E todo dia eu vou continuar me odiando até morrer. Ivone chorava silenciosamente. O júri se retirou para deliberar. Levou 3 horas. Quando voltaram, o veredito foi unânime. Ricardo, culpado, 40 anos de prisão. Viviane, culpada, 30 anos de prisão. Márcio, culpado, 50 anos de prisão. Sem direito à liberdade condicional por pelo menos metade da pena. A sentença foi lida. Os réus foram levados de volta. Ivone desabou. Cristina assegurou. Acabou, Cristina sussurrou. Finalmente acabou. Fora do fórum, repórteres a cercaram. Dona Ivone, como se sente com a sentença? Aliviada e triste. É meu filho, mas é também um criminoso, e ele precisa pagar. Cristina, o que você diria para mulheres que estão em situações de perigo?
Eu diria, denunciem, peçam ajuda, não tenham medo. E para quem pode ajudar, não passem direto. Nunca se sabe quando você é a única esperança de alguém. As câmeras gravavam, as perguntas continuavam, mas eventualmente elas conseguiram sair. No carro, a caminho de casa, ficaram em silêncio por um tempo. Então, Yvonne disse: "Você acha que ele vai mudar, na prisão, que vai virar uma pessoa melhor?" "Não sei. Espero que sim. Mas mesmo que não vire, ele não vai machucar ninguém mais, e isso já é alguma coisa." É verdade. Chegaram na casa de Cristina. Isabela correu para abraçar a mãe. "E aí, o homem mau foi preso?" "Foi, amor, para sempre." "Então a gente tá segura agora?" "Estamos, completamente seguras." Isabela sorriu e voltou a brincar. Cristina e Yvonne ficaram na varanda, observando a menina. "Obrigada", Yvonne disse de repente. "Por quê?" "Por tudo. Por me salvar, por não desistir de mim, por me dar uma família de novo, quando achei que tinha perdido tudo. Você me deu uma família também, e segurança, e um futuro. Somos duas mulheres se salvando uma da outra." Yvonne sorriu. "Gosto dessa descrição." E ali, naquela varanda, com uma criança brincando e duas mulheres finalmente em paz, o ciclo se fechou. A justiça foi feita, e a vida, finalmente, poderia seguir adiante. 2 anos após o julgamento. Cristina estava no restaurante Recomeço, preparando o almoço, quando uma mulher entrou. Jovem, uns 25 anos, grávida, olhos assustados. "Você é a Cristina?" "Sou. Posso ajudar?" A mulher se sentou numa mesa, as mãos tremendo. "Vi sua reportagem, na TV, sobre como você salvou aquela senhora." "Ah, sim, foi há um tempo já. Eu tô numa situação parecida." A voz dela quebrou. "Meu namorado, ex-namorado, ele tá me ameaçando. Diz que se eu não voltar para ele, ele vai fazer algo com meu bebê." Cristina sentiu o sangue ferver. Largou o que estava fazendo, sentou na frente da mulher. "Você já foi na polícia?" "Fui, mas disseram que sem provas concretas não podem fazer nada. E eu tenho medo. Ele conhece gente, tem influência. Como eu posso ajudar?" "Não sei. Só queria falar com alguém que entendesse, que soubesse o que é ter medo, e ainda assim ter coragem." Cristina segurou a mão dela. "Qual seu nome?" "Patrícia." "Patrícia, você não tá sozinha. Eu vou te ajudar. Vamos juntas na polícia. Vou falar com o delegado. Vamos fazer um boletim de ocorrência detalhado. E vou te colocar em contato com um advogado bom, de graça. Eu pago." "Você faria isso? Por mim? Nem me conhece?" "Faria, porque alguém fez por mim quando eu precisei. E agora é minha vez de passar adiante." Nos meses seguintes, Cristina se viu ajudando mais e mais mulheres. Patrícia foi apenas a primeira. Depois veio Aline, que estava sendo perseguida pelo ex-marido. Depois Juliana, que apanhava do namorado. Depois Carla, que estava presa num relacionamento abusivo. Todas tinham visto a reportagem, todas procuraram Cristina porque ela entendia. E ela entendia mesmo. Foi assim que nasceu o projeto Casa Recomeço, um abrigo temporário para mulheres em situação de risco, financiado por Cristina, gerenciado por Cristina e Yvonne, com suporte psicológico, jurídico e financeiro. Começou pequeno, uma casa alugada, 3 quartos, capacidade para 5 mulheres. Em 6 meses, estava sempre lotada. Em 1 ano, precisaram alugar uma casa maior. Em 2 anos, Cristina comprou um prédio inteiro, reformou, transformou em centro de acolhimento completo, com 12 quartos, sala de terapia, área de convivência, playground para as crianças. "Você criou algo incrível", Yvonne disse numa tarde, enquanto observavam crianças brincando no playground, filhos das mulheres que estavam ali. "A gente criou", Cristina corrigiu. "Sem você, nada disso existiria. Sem você, eu não existiria. Então é justo." Elas sorriram. Yvonne, agora com 70 anos, estava mais viva do que nunca. Trabalhava no centro todos os dias, conversava com as mulheres, ouvia histórias, oferecia consolo.
Era a avó de todas ali. Isabela, agora com 9 anos, também ajudava à sua maneira. Passava tardes no centro brincando com as crianças mais novas, desenhava com elas, contava histórias. Por que a gente ajuda essas mulheres, mãe? Ela perguntou um dia. Porque elas precisam e porque podemos. Mas tem tanta gente que precisa, por que essas especificamente? Cristina pensou em como explicar. Lembra daquela vez que eu te contei da vovó Ivone, de como encontrei ela na estrada? Lembro. Eu podia ter passado direto, mas não passei. E isso mudou tudo. Para ela, para mim, para você. Cristina se ajoelhou na frente da filha. Essas mulheres que a gente ajuda, elas estão na mesma situação, gritando por socorro. E se ninguém parar, elas morrem. Não fisicamente sempre, mas por dentro, a alma delas morre. E eu não posso deixar isso acontecer. Então você não passa direto. Exatamente, nunca mais vou passar direto. Isabela abraçou a mãe. Quando eu crescer, quero ser igual você. Você já é melhor que eu. Você nasceu com o coração que eu tive que aprender a ter. A Casa Recomeço virou referência. Jornais fizeram matérias, TVs fizeram reportagens. O governo municipal ofereceu parcerias. Mas Cristina manteve a independência. Não queria burocracia, não queria politicagem, queria apenas ajudar. E ajudava. Uma mulher de cada vez. Até que um dia, 3 anos após o julgamento, recebeu uma carta. Remetente, Viviane Costa Meireles, penitenciária feminina. Cristina quase jogou fora sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. Cristina, você não me conhece de verdade. Só conhece o monstro que me tornei ao lado do Ricardo. Mas antes disso, eu era outra pessoa. Era uma menina que sonhava, que queria ser alguém, que se perdeu no caminho. Vi uma reportagem sobre seu projeto, sobre a Casa Recomeço, e chorei, porque percebi que se tivesse tido um lugar assim quando jovem, talvez nunca tivesse virado o que virei. Não peço perdão, não mereço, mas queria que soubesse que o que você faz é importante e que cada mulher que você salva é uma Viviane a menos no mundo. Continue, por favor. Vê. Cristina leu a carta 3 vezes. Mostrou para Ivone. O que você acha? Acho que ela finalmente entendeu também. Tarde demais para ela, mas talvez não tarde demais para outras. Cristina não respondeu a carta, mas guardou ela, como lembrete. Lembrete de que ninguém nasce monstro, vira, por circunstâncias, por escolhas, por falta de ajuda no momento certo. E que cada mulher que ela ajudava era uma vida potencialmente salva, não só dela mesma, mas de todas as pessoas ao redor. Porque salvar uma pessoa não é salvar apenas uma, é salvar gerações. 5 anos após o resgate, Cristina estava sentada na varanda da casa observando o pôr do sol. Isabela, agora com 11 anos, estava no quarto fazendo lição. O cachorro Sorte dormia aos pés dela. A vida era tranquila, boa, completa. O celular tocou, número desconhecido. Alô? Cristina? Sou eu. Patrícia. Cristina sorriu. Patrícia tinha sido a primeira mulher que ela ajudara. Oi, como você tá? Tô ótima, por isso te liguei. Queria te contar, eu passei na faculdade, direito, vou me formar advogada. Sério? Patrícia, que orgulho! E sabe qual vai ser minha especialização? Direito da mulher, violência doméstica. Quero ajudar outras como você me ajudou. Cristina sentiu os olhos marejarem. Você vai ser incrível. Aprendi com a melhor. Patrícia fez uma pausa. E meu filho tá enorme, saudável, feliz. Tudo graças a você. Não, graças a você, que teve coragem de sair, de recomeçar. Depois que desligou, Cristina ficou pensando em quantas Patrícias já tinham passado pela Casa Recomeço. 50? 100? Mais? Cada uma com uma história, cada uma reconstruindo a vida. E tudo tinha começado com um grito numa estrada. Ivone apareceu na porta. Posso entrar? Claro, sempre pode. Ivone sentou ao lado dela. Trazia uma caixa pequena. O que é isso? Um presente. Para você. Cristina abriu. Dentro havia um colar, delicado, com um pingente em formato de coração. Ivone, era da minha mãe. Ela me deu. E agora eu dou para você.
Ivone colocou o colar no pescoço de Cristina. Cristina não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou Ivone forte. Obrigada. Por tudo. Por ter me deixado te salvar. Por ter me dado propósito. Obrigada a você. Por não ter passado direto. Ficaram ali abraçadas enquanto o sol terminava de se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Naquela noite, Cristina recebeu uma ligação do diretor da penitenciária. Dona Cristina? Lamento informar que o preso Ricardo Meirelles faleceu hoje à tarde. Ataque cardíaco. Foi súbito. Cristina ficou paralisada. Como? Já tinha histórico de problemas cardíacos. Herdou do pai. Acabou não resistindo. Ela desligou lentamente. Ricardo estava morto. Não sabia o que sentir. Alívio? Tristeza? Nada. Foi até a casa de Ivone. Bateu na porta. A mulher abriu de roupão. Cristina, que foi? Tá tudo bem? É sobre o Ricardo. O rosto de Ivone empalideceu. O que ele fez agora? Nada. Ele morreu. Hoje. Ataque cardíaco. Ivone ficou parada, processando. Então, deu um passo para trás, sentou no sofá. Morreu. Sim, meu filho morreu. Sim. Ivone começou a chorar. Não de tristeza exatamente. Era algo mais complexo. Alívio misturado com dor, misturado com culpa por sentir alívio. Cristina sentou ao lado dela. Apenas segurou a mão. Não disse nada. Não havia nada a dizer. É errado sentir alívio? Ivone perguntou entre lágrimas. Não sei se é errado ou certo. Só sei que é humano. Ele era meu filho. Eu deveria estar destruída. Mas eu me sinto livre. Pela primeira vez em anos. Livre. Então, se sinta livre. Sem culpa. Elas ficaram ali por horas. Até Ivone parar de chorar. Até a respiração se normalizar. Até a paz chegar. Não vou no enterro, Ivone disse finalmente. Não precisa. Ele tem direito a um enterro? Tem. Mas você tem direito de não estar lá. Então, não vou estar. E não foi. Ricardo foi enterrado 3 dias depois num cemitério simples, com apenas 2 presentes. Um tio distante e Viviane, que conseguiu permissão especial para sair da prisão por 2 horas. Cristina soube disso pelo jornal. Não sentiu nada. Apenas virou a página. 1 ano depois da morte de Ricardo, a Casa Recomeço completava 5 anos. Cristina organizou uma festa. Todas as mulheres que já passaram por lá foram convidadas. Muitas voltaram. Muitas voltaram. O salão estava cheio. Risadas, abraços, histórias de superação. Patrícia estava lá com o filho, agora com 6 anos. Aline com a filha. Juliana com os 2 filhos. Carla sozinha, mas feliz. Todas reconstruindo. Todas vivas. Posso falar? Ivone pediu, subindo num banquinho improvisado. Claro! Ivone bateu no copo com uma colher. O salão silenciou. Quero fazer um brinde. Para Cristina, que criou esse lugar, que salvou tantas, que não passa direto. Para Cristina! Todas repetiram. E quero dizer algo importante. Ivone olhou ao redor. Cada uma de vocês aqui é prova de que recomeço é possível. Que não importa quão fundo você caiu, sempre dá para levantar, sempre dá para ser feliz de novo. Aplausos. E para terminar, quero contar uma coisa que nunca contei. Ivone respirou fundo. Há 6 anos, meu próprio filho tentou me matar. Me deixou num mato para ser comida por onça, e eu achei que tinha acabado, que não tinha mais nada. Mas então, ela olhou para Cristina. Então, alguém não passou direto. Alguém parou, alguém se importou. E isso mudou tudo. Não só para mim, mas para todas vocês também. Porque se Cristina tivesse passado direto, esse lugar não existiria. E vocês não estariam aqui. Então, quando eu faço um brinde para ela, é um brinde para todas nós, porque somos todas recomeços. Não havia olho seco. Cristina subiu no banquinho ao lado de Ivone. Obrigada, mas eu não sou especial. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. E vocês, ela olhou para todas as mulheres. Vocês são as verdadeiras heroínas, que tiveram coragem de sair, de pedir ajuda, de recomeçar.
Eu só abri a porta. Vocês que entraram. Mais aplausos, mais lágrimas, mais abraços. A festa continuou até tarde. E quando todos foram embora, Cristina ficou ali no salão vazio, olhando ao redor. 5 anos. 230 mulheres ajudadas. 312 crianças salvas junto. Um legado que ia muito além de dinheiro. Um legado de vida. Isabela apareceu na porta. Mãe, vamos para casa? Vamos, amor. No caminho, a menina perguntou. Mãe, quando eu crescer, você acha que vou fazer diferença também? Já faz diferença. Só por existir, só por ser quem você é. Mas quero fazer igual você, ajudar gente. Então, vai ajudar. Do seu jeito, com seu coração. E vai mudar o mundo. Uma pessoa de cada vez. E naquela noite, enquanto mãe e filha voltavam para casa sob um céu estrelado, o legado continuava. Porque bondade não morre, se multiplica. De geração em geração, de pessoa em pessoa, de coração em coração. 10 anos depois. Isabela tinha 21 anos. Estava se formando em psicologia, com especialização em trauma e violência doméstica. Ia trabalhar na Casa Recomeço, agora dirigida em conjunto por Cristina, Ivone e mais 3 mulheres que passaram por lá. A cerimônia de formatura era numa manhã ensolarada de dezembro. Cristina e Ivone estavam na primeira fileira, chorando de orgulho. Ela cresceu tão rápido, Ivone disse limpando os olhos. Cresceu e virou uma mulher incrível. Quando Isabela subiu no palco para receber o diploma, o auditório inteiro aplaudiu de pé. E quando voltou para o assento, abraçou as duas. Obrigada, por tudo, por terem me mostrado o que importa de verdade. Naquela tarde, as 3 foram visitar um lugar especial. A estrada. Aquela estrada, onde tudo começara 10 anos atrás. Pararam no mesmo ponto. Cristina desceu do carro. Olhou para o mato. Foi aqui, ela disse. Foi, Ivone confirmou. Parece outra vida. Era outra vida. Para nós duas. Isabela estava ali também, ouvindo, absorvendo, guardando. Mãe, sim, obrigada por ter parado. Cristina sorriu. Sempre vou parar. Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, honrando aquele momento que mudara tudo. Então, voltaram para o carro e foram embora. Mas a história não terminou ali. Porque histórias assim não terminam, continuam. Em cada mulher salva, em cada criança protegida, em cada pessoa que decide não passar direto. E essa história continuaria, por gerações, através de Isabela, de todas as mulheres da Casa Recomeço, de todos que ouvissem e se inspirassem. Porque às vezes, tudo o que precisa para mudar o mundo é uma pessoa, uma única pessoa, que ouve um grito e decide parar. Fim. E assim termina a história de Cristina, Ivone e Isabela. Uma história sobre não passar direto, sobre ouvir os gritos que outros ignoram, sobre coragem quando seria mais fácil ter medo, sobre família que se escolhe e sobre legados que duram gerações. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo. Sua curtida ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem. Compartilhe com aquela amiga que precisa de coragem para sair de uma situação difícil. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias que vão te fazer acreditar na bondade. Comente, não vou passar direto, para espalhar essa promessa. Conta pra gente, você já ouviu um grito e parou para ajudar? Qual parte dessa história mais te impactou? Lembra, você pode ser a única esperança de alguém. Não passa direto. Para, escuta, ajuda. Porque um único ato de coragem pode salvar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Até a próxima história, e que você nunca passe direto quando alguém precisar de você.